Jesus. Amém? Aleluias. Vamos à palavra do Senhor. Provérbios 30, versículo 21. Provérbios 30, versículo 21 diz o seguinte: três coisas fazem a terra tremer. A primeira, na verdade, a Bíblia diz que não são três, na verdade, são quatro, que ela não pode suportar. Então, três coisas fazem a terra tremer, mas quando entra a quarta, aí ninguém suporta. Quais são essas coisas? Versículo 22 diz assim, Provérbios 30, 22, o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, e a mulher desprezada que se casa. E a quarta, e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Aleluia. Feche seus olhos, Pai, aqui está a tua palavra. Eu sei que o Senhor nos dará sabedoria para ministrar na vida da tua igreja e na vida daqueles que estão online, ó Pai, aqueles que vão escutar essa palavra depois, vão reescutar novamente, Senhor, que cada vez que eles escutarem, o Senhor possa falar com eles. Então, nesse momento, Senhor, que daqui desse altar possa sair um rio de água viva que vai transformar cada coração, em nome de Jesus, cada mente, em nome de Jesus, amém. Quem recebe, diga amém, aleluias, glória a Deus. Quero falar sobre essas quatro coisas, porque todas essas quatro coisas estão relacionadas a uma mentalidade, a forma como você pensa e a forma como você acredita. Então a Bíblia está falando o seguinte, que quando um escravo se torna rei, para nós pode até parecer bênção, cara, eu era escravo, agora eu sou rei. Mas a Bíblia diz que isso não é bom. Um escravo se tornar rei não é bom, faz todo mundo perecer. Por quê? Porque que ele não está falando de uma pessoa que pode prosperar e alcançar um cargo, né, de governo, um cargo onde ele vai reinar. Não é isso, mas está falando da mentalidade. Ele está falando um escravo. Porque a pior coisa que tem é você reinar, governar, mas a sua mente ainda é uma mente escrava. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o insensato que anda farto de pão. O que é isso? É aquela pessoa que ela passou necessidade e aí ela vai, né, prosperando, e na sua prosperidade ele começa a se tornar farto, ele reclama, ele age de uma forma insensata, ele não valoriza aquilo que ele tem, o pão, né? Ele se torna farto daquilo, ele não dá valor àquilo que ele recebeu, porque isso fala o quê? De mentalidade. Eu estava vendo na internet as pessoas que se tornaram milionárias, aí uma pessoa me chamou muita atenção, porque ela estava mendigando e estava passando muita necessidade, foi a primeira ganhadora lá do Big Brother, ela ganhou R$1 milhão na época, ela ficou muito rica, mas em pouco tempo ela ficou muito pobre, né? Porque o pobre, né? ou o escravo, né? Ou aquele que é insensato, quando ele ganha muito, ele não sabe agir com muito, ele acha que esse dinheiro nunca vai acabar. Né? Aliás, as pesquisas dizem isso, né? Que a maioria dos ganhadores, né, de loterias, que se tornam milionários, eles voltam a ser pobres novamente. Por quê? Por causa da mentalidade. A mentalidade não mudou, então tudo está na mentalidade. E ele diz o seguinte, mas também a mulher que é desprezada e se casa. Porque também é a mentalidade, o que é que ele está dizendo? Ela sofreu um desprezo e aí agora ela casou, mas ela casou, ela não mudou a mente, ela continua achando que ela é desprezada. Então vai dar ruim, vai tremer, o negócio vai ficar feio, porque não mudou a mente. E também está ligada à mente, porque diz o seguinte, que é a quarta, que é a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Ou seja, uma senhora, né, está ali, ela tem
essa serva, e aí ela ama essa serva, e ela pega essa serva e torna essa serva herdeira dela. Então, quando ela se torna herdeira, a Bíblia diz, vai dar ruim. Vai dar ruim porque ela foi com a mentalidade de serva, ela não foi com a mentalidade de herdeira. Então, veja que a Bíblia ela fala sobre mentalidade. Por quê? Porque nós sabemos que quem é escravo de suas emoções, ele jamais está apto a reinar ou a alcançar um posicionamento de governo ou de vitória. Por quê, queridos? Porque o inimigo sempre toma conta dele. Então Deus jamais vai entregar a vitória quem tem uma mente escravizada, quem tem uma mente cauterizada, quem não quer mudar. Então, quando um escravo tem vitória, é muito complicado, porque certamente ele vai fazer alguém sofrer, vai fazer a família sofrer, né? Vai fazer a empresa tremer. Então, coitado de quem se coloca embaixo de alguém que tem a mente escrava e se torna realmente próspero. A gente vê isso nas empresas, a gente vê isso nas lojas. Você já viu aquele vendedor que era uma bênção e se tornou um gerente e virou o capeta? Quem conhece alguém assim? Na igreja também acontece, o cara era uma bênção, se tornou líder, né? Botou todo mundo para penar. O cara era uma bênção até virar pastor, virou pastor. Era melhor ter deixado ele lá na portaria, porque agora como pastor é uma porcaria, né? Então é muito complicado quando nós estamos rumo à promessa e a nossa mente, os nossos pensamentos não mudam. Por isso que a Bíblia diz o quê? Se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que transformar a sua mente, né? Mas transformai-vos, né? A sua mente, para que você possa experimentar a perfeita e agradável vontade do Pai. Então não é porque Deus não quer nos dar, é porque Ele sabe que as nossas reações, mediante as bênçãos, elas podem se tornar maldição. Eu conheço um monte, que eu posso passar 3 dias lhe contando. O cara trabalhou, ralou, buscou, para ser abençoado, enquanto ele não tinha a bênção, ele era uma bênção. O dia que ele recebeu a bênção, ele se tornou uma maldição. Para o reino, para a família, para os amigos, né? Então a mentalidade precisa mudar, porque a mentalidade nos impede de chegar na terra prometida. E eu preguei alguns tempos atrás sobre o maná, né, o propósito do maná, como o maná no deserto, né? O deserto ele trata a nossa vida, como Jesus agiu no deserto, como o povo do Egito, né, que saíram, os hebreus que saíram do Egito, se comportaram no deserto. Mas hoje eu quero também falar da mentalidade desse povo, porque a gente sabe que esse povo viveu escravo durante 400 anos, mas chegou a hora de Deus libertar esse povo. Então Deus manda Moisés, e Deus, através de Moisés, diz o que? Eu vou libertar vocês, e vou levar vocês para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. O que é que os hebreus fizeram? Uau! Nós vamos ser livres, agora acabou a escravidão no Egito, porque eles ficavam ali fabricando tijolos, trabalhando na lavoura, trabalhando como escravos para os egípcios. E aí chega a palavra de Deus: eu vou libertar vocês. E a história você conhece de Moisés, que Moisés, ele é colocado ali, né, num barquinho, né, e ali esse barquinho cai nas mãos da filha de Faraó, e ali ele é criado como um filho ali dentro do palácio de Faraó, e depois ele se torna o libertador. E essa história você conhece, você já viu até em novela, né? Moisés chegando lá, jogou as 10 pragas lá, até Faraó libertar o povo, e o povo saiu do Egito rico, próspero, abençoado, porque eles não somente saíram, Deus tirou eles, e eles levaram o ouro e a prata do Egito. Foi assim ou não foi? O problema é que quem tem a mente escrava, o que é que eles fizeram com o ouro lá na frente? Um bezerro.
Porque tem gente, se Deus der ouro para ele, ele constrói um bezerro, né? Então, a mentalidade daquele povo era horrível. E eu quero ler aqui com você Êxodo 14, versículo 10 até o 16, que diz o seguinte: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e tremeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois era melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais inquietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Então, que história tremenda. O povo saiu do Egito e está ali na frente do mar vermelho. Só que de repente eles olham para trás, quem vem? Faraó. E quando o Faraó vem, automaticamente dentro daquelas pessoas, algo começou a acontecer. Porque eles olharam para Faraó vindo e eles começaram a ter medo, a criar dentro deles lamúria. E um escravo que é livre, agora ele sempre vai agir como um escravo. E próprio Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 15, 11, depois a gente volta para cá, mas disse o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai, né? É o que sai da boca. É isso que contamina o homem. Porque quando nós somos espremidos, o que sai da nossa boca é aquilo que vai dizer se a bênção vai chegar nas nossas vidas ou não. Então, a libertação, com certeza, depende de Deus, mas mudar a mentalidade depende se nós queremos mudar ou não. Então, veja a mentalidade desse povo, porque eles estavam ali na beira do mar. Imagina, queridos, o povo era escravo, esse povo não ia para o mar, agora eles estavam ali na beira da praia. A festa devia estar ótima. Todo mundo pegando solzinho, jogando vôlei, futebol e tal. Não sei se tinha naquela época isso, né? Mas estava todo mundo de boa, até alguém gritar: lá vem Faraó. O alvoroço foi grande. E aí, como é que eles começam a dizer? Eles começam a falar: era melhor ter ficado no Egito como escravo. Na cabeça dele, a derrota já era certa. Eles começaram a acusar a Moisés e dizer o que? Moisés, por que você foi prometer para nós que Deus iria nos levar para uma terra prometida? Agora nós vamos morrer. Eu descobri qual é o plano, porque quem tem a mente escravizada é assim. Quando ele passa por uma dificuldade, quando ele passa por um arroxo, ele já começa a culpar os outros. E ele mesmo já começa desesperadamente, né, a cavar sua própria sepultura, né? É porque não tinha sepulcro suficiente lá para nos matar. Aí nos trouxeram para o deserto. Foi para isso. Não foi para receber bênção coisa nenhuma. Olha aí o que está acontecendo. Isso tudo porque eles só viram Faraó. Sabe, queridos? Então nós precisamos entender que o medo, quando ele toma conta da situação, o que vai sair da nossa boca é o que está na nossa mente. Agora imagina aquele povo em frente ao mar vermelho, não tinha como passar, e atrás Faraó. Então, meus irmãos amados, aqueles homens tinham presenciado muitos milagres, eles tinham acabado de ver o milagre.
Eles tinham acabado de ver as pragas descendo. Eles tinham acabado de ver seus filhos sendo salvos. Eles viram Deus transformar o rio Nilo em sangue. Eles viram Deus matar o filho de Faraó e os filhos dos hebreus ficarem vivos. O milagre ainda era vivo na vida daquelas pessoas, mas bastou uma luta para eles esquecerem de tudo o que Deus fez. Você conhece alguém que fica anos vivendo o milagre de Deus, Deus falando, e aí vem uma luta, ele coloca em xeque-mate tudo o que ele já viveu. Por quê? Porque a mentalidade dele é acionada mediante a vida escrava que ele teve. Então ele não vai agir como um livre, ele vai agir como um escravo. E são em momentos como esse que realmente revela o nosso caráter. Somente as dificuldades que nós enfrentamos pode revelar o nosso caráter e pode provar que tipo de pessoa nós somos. É quando você é exprimido, é na hora de repartir os despojos. Porque quando o negócio está bom, o milagre está vindo, todo mundo está celebrando. Todo mundo está dizendo, esse é meu pastor Moisés. Mas na hora da prova, esse Moisés não presta. Esse Moisés não presta. Você conhece alguém assim? Que uma hora o pastor é uma bênção, outra hora ele é uma maldição. Não estou falando do pastor, mas estou falando de pessoas que uma hora chega para o pastor e coloca ele lá em cima. Noutra hora o pastor não serve para nada. Por quê? Porque o seu caráter é moldado, as suas atitudes é moldada, é espremida com as pressões. Então ele muda de acordo com as pressões. Ele não vive pela palavra, a mentalidade dele é escrava. Deixa eu te falar uma coisa, uma verdade, escute bem. Deus não usa quem tem mentalidade escrava. E Moisés? Moisés era o único hebreu que não viveu a escravidão. Por quê? Porque desde bebezinho, Deus colocou ele no palácio. Olha os planos de Deus. Eu vou te colocar lá no palácio. Você vai viver como príncipe. A sua mentalidade não vai ser uma mentalidade de escravo, porque só um livre pode libertar um escravo. Um escravo nunca vai libertar um livre. Deus jamais colocaria um escravo para governar. Deus sempre vai colocar para governar um livre, alguém que tem a mentalidade livre. Amém? Vê se tem algum livre do seu lado. Se tem, você vai aplaudir o Senhor mediante a revelação que você tem dele. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o crente precisa entender. Os mares, vermelhos que aparecem em nossas vidas, só vai denunciar que tipo de mente nós temos. E aqui nesse episódio específico, nós temos 3 tipos de mentalidade. A mentalidade do povo escravo, a mentalidade de Moisés, que estava guiando pessoas livres com mentalidade escrava, e nós temos a mentalidade de Deus. Então nós estamos falando primeiro da mentalidade do povo, porque aquele povo denunciou a mentalidade escrava deles. Então todo escravo, ele sempre fala o quê? Faltou sepulcro. Todo mundo que tem a mentalidade escrava, e agora? Agora acabou, não tem jeito. Minha vida agora acabou.
Agora é o fim, pode enterrar. Esse problema veio para destruir a minha vida. Não tem como sair dessa. A minha vida acabou, eu vou me matar. Foi você que me fez sofrer. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu não sei se esse tipo de pensamento já veio sobre você. Mas essa é a maior escravidão que existe. É quando você pensa que qualquer dificuldade veio para destruir a sua vida. Nunca houve na história da humanidade uma geração tão escrava como essa. Tão escrava. Você sabia que 86% das suas preocupações nunca irão acontecer? Isso é científico. Ou seja, tudo que você pensa e se preocupa, 86% não vai acontecer. Você está se preocupando à toa, porque a sua mentalidade é só de desgraça. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus, criatura, seja livre em nome de Jesus. Aleluia. Para de se preocupar. Você não vai morrer no deserto. Mas o mar não se abre. Para de se preocupar. Porque para o escravo o deserto é a morte. Mas para o livre o deserto é apenas uma passagem. Vou repetir, para o escravo o deserto é a morte, mas para um livre é apenas uma passagem. É apenas uma escola que nós estamos fazendo. Nós vamos chegar do outro lado. Porque a atitude de um livre sempre é de lutar. Mas a mentalidade do escravo sempre é levado para a destruição e para a morte. É o fim, já era. O que será de mim? A minha vida agora acabou. É arrumar culpados, como aquele povo virou para Moisés e falou: por que você fez isso comigo? Sempre culpa os outros, sempre encontra culpa para as suas lutas, nunca encontra solução. Acha que as coisas, as lutas são maiores do que eles. Eu costumo dizer aqui na igreja, um dia eu entrei em um supermercado e no caixa estava escrito assim, porque eu acredito que quem escreveu essa frase, eu não sei quem é, só sei que o cara tem uma mente abençoada. Ele diz assim: nunca diga para Deus o tamanho do seu problema, mas sempre diga aos problemas o tamanho do seu Deus. A coisa inverte. É a forma como você para pensar. Eu fico pensando na mentalidade de Davi, enquanto o exército estava chorando com medo do tamanho de Golias. Talvez Davi estivesse olhando para Golias com a pedra na mão e dizendo: ele é grande demais, não dá para errar não. Eu vou acertar direitinho a testa dele. Depende de como você vai olhar, mas a sua mentalidade vai dizer muito ao seu respeito. Mas nós somos treinados e impulsionados a viver como escravos, a viver como dependentes dos outros. Às vezes a gente acha que Deus não pode trazer avivamento sobre nossas vidas. Às vezes a gente se acha incapaz. Às vezes a gente... Olha, o que eu tenho mais medo nesse tempo é como a igreja, não estou falando somente da nossa, mas a igreja do Senhor, como ela se tornou consumidora. A gente consome de tudo, não é só questão financeira, até unção, poder. A gente nunca acha que Deus não pode trazer um grande avivamento. A gente é capaz de correr, pagar preços incríveis para experimentar um mover de Deus em qualquer outro lugar. E não tem problema nenhum com isso. A gente vê muitos moveres. Eu estava vendo essa semana aquele mover que teve um tempo atrás, Céu na Terra, lá, um jovem, esse jovem até
teve grandes dificuldades depois, passou por depressão e tudo mais, agora retornou e dá gente pra caramba. Esses dias tinha umas 3.000 pessoas lá. Uma bênção. Né? As pessoas falam, e aí, pastor? Eu falei, eu só queria um jovem daquele que... Mas o problema é que muitos jovens só pensam o seguinte: se Deus está lá, então eu vou para lá. Ele nunca pensa assim: Deus pode estar aqui, Deus pode me usar também. Deus pode fazer. Eu quero me colocar. Você olha e se inspira. Mas a nossa realidade é de consumo. A gente quer consumir o que os outros produzem, o que a fé dos outros produzem, o que a busca de outras pessoas faz. E você olha 3, 4 mil pessoas mover lindo, pessoas sentando, mas quando você olha, a maioria de pessoas de igrejas, consumidores. Eu não estou criticando, queridos, eu estou falando o seguinte: nós precisamos entender que existe uma fonte dentro de você, e essa fonte precisa jorrar. Nós temos que aprender a abençoar, nós temos que entender, sabe? Porque às vezes, eu estava vendo uma psicóloga falando hoje, e ela fala o seguinte: olha, o maior problema é quando a gente dá algo para alguém. E a igreja, ela costuma promover coisas que vai gerar algo para alguém. E quando você gera algo para alguém, e você é abençoado, a primeira coisa que acontece dentro de você é um sentimento de gratidão. Mas o escravo, ele sempre é grato quando ele recebe alguma coisa. O problema do escravo é quando você dá aquela coisa de novo. Porque na mentalidade dele, ele não vai sentir gratidão. Você vai gerar nele um sentimento de antecipação. Porque ele já começa a pensar o seguinte: de novo, de novo, de novo. E aí, você agradou, ele já criou a expectativa e você vai dar a terceira vez. E aí na cabeça dele já não é mais antecipação, ele já cria expectativa. Ele já começa a falar: todo dia eu vou receber disso. Algo que alguém está dando para ele. Mas o problema é que quando você dá a quarta vez, ele já começa a achar que ele merece aquilo que você está dando para ele. Aí a coisa muda. Porque ele já acha que ele tem o direito de receber aquilo e você tem o dever de dar aquilo para ele. E o problema não é esse, o problema é que ele fica totalmente dependente do que você deu para ele. Se todo domingo tem uma comidinha boa para ele, então tá ótimo. O problema é quando você para de dar o que agora ele está viciado em receber. Sabe o que é que ele vai criar por você? Ódio. Porque ele está acreditando que tu está tirando algo que é dele. É por isso que a maioria das pessoas entra na igreja: meu pastor é uma bênção, tem uma palavra poderosa. O dia que o pastor não dá, esse cara não presta, eu vou ver se eu arrumo outro para me dar o que eu estou viciado em receber. Porque ninguém nunca pensa em dar, a gente sempre pensa em receber, enquanto a Bíblia diz o que é melhor dar do que receber. Então a mentalidade do escravo sempre é essa. Eles não querem enfrentar as lutas, eles não querem ser fonte de graça, eles querem que outros enfrentem. Aliás, se não tiver perseguição, melhor ainda, porque um escravo, ele não quer lutar, ele quer que outros resolvam os seus problemas. Porque o escravo está acostumado com cativeiro. O escravo está acostumado o quê? Pode bater desde que minha comidinha venha na hora. É a mentalidade escrava, você escraviza pela mente. Eu estava vendo na internet esses dias, um cara estava oferecendo emprego, ele foi no Nordeste, né? Minha terrinha. Mas ele chegou lá para os caras e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, eu tenho um emprego para dar para vocês. O cara falou: não quero trabalhar não, rapaz. Não, mas tu quer empregar vocês. Não, perder minha Bolsa Família, quero nada. O cara: não, mas eu te pago. Ele: paga quanto?
Ele falou, não, vou te pagar aí 2.000 e pouco. Eu ganho isso aí só para ficar em casa, então pode sair para lá. Ele falou assim, cara, eu já rodei a cidade inteira, não encontro ninguém que queira trabalhar. Por quê? Porque é uma mentalidade. Escute bem. Escravizar as pessoas. Por quê? Porque o cara fala assim, se você arrumar trabalho, você perde a Bolsa Família. Então quem é que o cara vai querer trabalhar? Não vai. Aí toda vez que vem a eleição, ele fala o quê? Se não votar em mim, eu vou tirar. Então, eu vou tirar sua Bolsa Família. O cara vai lá e vota. Então, o êxito de uma ação social não é quantas pessoas recebem as ações sociais, é quantas você consegue tirar dela. Porque quando um governo quer escravizar as pessoas, escraviza na mente. Está chegando as eleições, aí já vai os botijão de gás, já vai um monte de coisa. Pior coisa que tem é quando o escravo começa a reinar. Quem disse isso foi a Bíblia. Porque ele sabe como escravizar. Agora, queridos, veja a mente de Moisés. Moisés chega lá no versículo 13. E Moisés diz o seguinte: o povo está desesperado. Aí Moisés fala, não temas. A mentalidade do livre. Por que você está com medo? Então, quando um livre, ele passa pelo um desespero, ele pensa diferente. Todos eles estavam passando pela mesma agonia. Era o mesmo sofrimento. Talvez Moisés ia ser o que mais ia sofrer nas mãos de Faraó. Mas enquanto o povo estava desesperado, Moisés está falando o quê? Vocês estão com medo por quê? Por que vocês estão inquietos? Demonstrando o quê? Que alguém é livre e em meio a uma dificuldade, ele tem estabilidade no seu interior para decidir as coisas. Ele não vai ficar inquieto, correndo para um lado, para o outro. Ele vai ter temperança, ele vai ter domínio próprio, ele vai ter domínio sobre as suas emoções. Espera aí, o negócio está difícil, está complicado, mas espera aí. Você não vai ver um louco desesperado, alguém atirando para tudo quanto é lado, porque um escravo numa guerra, ele é pior, ele é muito mais perigoso do que o próprio inimigo. Pega um cara com medo, vai com ele para uma guerra, entrega uma metralhadora na mão dele. Ele é muito mais perigoso do que o inimigo, porque com medo ele começa a achar que o amigo é inimigo, ele sai atirando em todo mundo, ele não quer nem saber. E além do mais, ele vai dar trabalho para quem tem autocontrole na guerra. Porque você vai ter que carregar ou bater num medroso ou fazer qualquer coisa. Ele vai se ferir, ele vai ferir você. Porque o medo é uma desgraça. O medo paralisa o homem e não opera a fé. Então Moisés diz o seguinte: não tenha medo. É o que você precisa entender em todas as lutas ou dificuldades que você passar. A primeira coisa que você tem que controlar é o medo. Não é não ter medo, é enfrentar o medo. Você sabe disso, porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é enfrentar o medo, é controlar o medo, é ter controle para poder decidir as coisas certas. E Moisés não somente disse isso, olha a mentalidade de Moisés. Ele fala ali no versículo 13: vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Essa é a mente do livre. Ele já começa a profetizar: Deus vai trazer livramento. Quem está passando por luta aí, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus vai trazer livramento. Você vai ver o livramento que Deus vai trazer na sua vida. Eita, parece que tem gente que não quer receber o livramento do Senhor. É porque está difícil, então muda a sua mentalidade. Coloca os seus pensamentos no Senhor, porque Ele trará livramento na sua vida. Então aplauda o Senhor.
Moisés diz o quê? Porque o que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão tornar a ver. Versículo 14, porque o Senhor pelejará por vós. Sabe quem é que vai lutar a sua guerra? O Senhor vai lutar a sua guerra. Deixa eu repetir, sabe quem é que vai lutar a sua guerra? O Senhor vai lutar a sua guerra. Aleluias! Entenda que a sua mente, ela pode atrapalhar, mas a mente de um livre, ele sempre vai encarar o desafio, e ele sempre vai entender que Deus vai estar à frente. Ele nunca vai tirar os seus olhos das bênçãos. Ele nunca vai colocar os seus olhos nas circunstâncias como alguém que tem a mentalidade escrava. Ele nunca vai ter medo, porque o medo aumenta as ações do nosso adversário. O medo inopera o poder de Deus. Então, queridos, cristãos, discípulos com medo, além de não tomarem posse, eles podem influenciar outras pessoas pelo medo. Por isso Moisés fala, não fiquem quietos, se estabiliza, para de correr de um lado para o outro, reaja, não como um escravo, mas como é que você faz escravo ficar quieto? Como é que eles fazem? É no chicote, é no tranco, fica quieto. Ele é treinado a apanhar e ficar quieto. Por isso é que ele fica desesperado, porque ele sabe que o perigo que vem sobre ele vai trazer sofrimento para ele. Mas quem nunca viveu a escravidão, ele sabe que Deus pode trazer o socorro sobre a vida dele. Deus vai trazer livramento. Como o Salmo 50 diz, versículo 14, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas o ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Então quem tem a mente em Deus, sabe que tudo que está acontecendo, Deus tem o controle. Deus vai livrar, Deus vai fazer, porque é bênção do Senhor sobre nossas vidas. Deus tem o controle, Ele é soberano. Deus vai fazer. O Senhor pelejará por vós. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, o Senhor pelejará por vós. Vamos lá. Essa é a mentalidade. Nós vimos a mentalidade do escravo. Nós vimos a mentalidade de um livre. Agora nós vamos ver a mentalidade de Deus. O que é que Deus pensa quando você está passando por apuros? Quando você está passando por dificuldade? Quem quer saber o que Deus pensa? Né? A gente já soube o que o escravo pensa. Talvez você se identificou. Talvez você já sabe o que um livre pensa. Talvez você foi encorajado a pensar como um livre. Mas talvez você não saiba o que é que Deus pensa quando você está em apuros, quando na frente tem um mar, quando atrás vem Faraó, e você olha para um lado para o outro e não vê saída. O que é que Deus pensa a seu respeito? Porque a gente às vezes fica pensando, Deus, cadê Deus? O que é que Deus vai fazer? Olha a mentalidade de Deus. Está no versículo 15. A primeira coisa que Deus disse para Moisés: por que que vocês clamam a mim? Parece até ironia, porque eu acho que Deus tem um senso de humor muito grande. Espera aí, Faraó está vindo atrás de mim, furioso, faca até nos dentes, o olho dele está saindo fogo de raiva, chicote, espada, doido para nos matar. Na frente tem um mar que não tem como atravessar. E aí eu começo a falar, Deus, socorre. Aí Deus falou, tu está orando por quê?
Tu está clamando a mim por quê? Deus, Ele é tremendo. Porque Deus, quando nos vê em apuro, Ele está falando assim, está clamando a mim por quê? Sabe por quê? Porque Ele quer uma atitude sua. Deus nunca vai permitir situações na sua vida que Ele não queira que você reaja primeiro. Deus vira para Moisés e fala o quê? Por que clamas a mim? E olha que Moisés era o pastor deles. E Moisés está falando, o povo está tudo aperreado lá, tudo chorando, dizendo que são escravos, vão morrer no deserto. O negócio pegou fogo, eu não sei mais nem o que falar. E Deus fala, e tu veio orar. Enquanto você devia falar o quê? Marche. Agora parece até algo assim que a gente para pensar, marchar para onde? Se na frente tem um mar, se atrás tem Faraó. Quando eu penso Deus falando assim, marche, eu penso em Deus falando o seguinte, você tem que marchar, porque isso é fé. Quando você não vê caminho, eu vou colocar um caminho na sua frente. Essa é a mentalidade de Deus. Então quer dizer que Deus sempre vai colocar um caminho, isso, Deus vai colocar o pé. Você coloca o pé e Deus coloca o caminho. Porque tem momentos, queridos, que não é clamar, tem momentos que é marchar. É correr atrás, é resolver. Não é ficar com a mentalidade escrava, fazendo com que esses problemas se tornem um problema bem maior. Porque tem coisas que não dependem de Deus. Depende das nossas atitudes. Deus vai fazer, marcha. Eu estava mostrando para uma pessoa hoje lá na conferência, a gente estava pregando para ela. E ela estava ouvindo o testemunho da Gorete. E aí eu mostrei a imagem da árvore que a gente fez com os nossos digitais. E aí ele olhou assim e falou, nossa, que árvore bonita, ele não tinha observado. Aí eu ampliei a imagem, eu falei, o que é isso aqui? É digitais. Falou, como assim? Falei, todos que iam orar, eles molhavam o dedo na tinta e colocavam aqui. E sobre essas veias, nós criamos uma árvore. As lágrimas começaram a cair dos olhos dele. Mas me veio hoje na memória, enquanto eu estava fazendo essa palavra, que criar essa árvore no dia mais desesperador da minha vida. Trazer esperança para um povo que estava sem esperança. Não tinha esperança nem em mim. Mas colocar cada digital sobre aquelas veias era um ato profético. Era marchar sobre um lugar que ainda não havia. Era colocar o pé num caminho que ninguém sabia onde era. Mas a gente sabia que Deus poderia fazer. Aquilo era um sinal. Eu profetizei, eu saí dali, eu fui comprar um piano. Eu cheguei na sala da minha casa, coloquei o piano e coloquei a parte ali e falei, esse quadro vai vir para cá e vai virar um altar do Senhor. Porque ela vai voltar. E essa árvore hoje virou a capa do nosso livro. Seu dedo está ali. Deus quer que você marche. Não importa a situação, não importa o tamanho do deserto, ou o tamanho do desespero, ou o tamanho do faraó que está vindo furioso diante de você. Deus vai fazer. Ele quer as suas atitudes de fé, queridos. Você tem que ter atitude. Deus vira no versículo 16, ele vira para Moisés e diz o seguinte, e o que é que tu tem nessa mão aí, cara? Ele olhou, uma vara. Pois é, uma vara mesmo.
E por que é que você não pega essa vara e bate com essa vara no mar? E olhe para os filhos de Israel e declare para eles, para que eles possam passar por esse caminho, e vai ser a seco, eles não vão molhar nem o pé. Queridos, Faraó atrás, o mar na frente, pegar uma vara, bater na água. São atos proféticos, onde um Deus faz o seguinte: eu coloco um caminho onde é impossível ter um caminho. Eu faço um caminho onde ninguém jamais faria esse caminho. Mas você precisa bater, você precisa pegar o seu cajado. O cajado fala o quê? De autoridade. E começar a declarar o caminho. Declarar o poder de Deus. Declarar o livramento do Senhor. Essa é a mentalidade de Deus. Você vê que Deus, Ele joga todas as atitudes para nós. Para de clamar, começa a agir. Vai marchar, pega o machado, pega o cajado, profetiza. Fala para o povo passar. Moisés vai lá e faz exatamente o que Deus quer para ele. E eu quero encerrar essa palavra. Porque nós temos que pensar como a mentalidade de Deus. Uma geração inteira pereceu no deserto por causa da sua mentalidade. Eles ficaram 40 anos no deserto. Deus permitiu que eles experimentassem do fruto da terra prometida. Depois de todo o sofrimento que eu já preguei 2 semanas atrás. Mas imagina eles trazendo um cacho de uva enorme. Imagina quem estava comendo só maná, agora estava comendo dos frutos da terra. A promessa chegou. Porque tem gente que acha o seguinte, você pode até falar o seguinte: mas ter mentalidade escrava, quando o faraó está vindo é uma coisa, pastor. Não, mas agora não tinha faraó, tinha frutos. Mas a mentalidade continua a mesma. Sabe o que eles falaram lá em Números 13, 33? Eles disseram: também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deixa eu te falar uma coisa. 12 espias. Josué e Calebe, os únicos que falaram: se Deus fez, Deus vai fazer. Os outros 10 eram príncipes que foram libertos lá do Egito, mas a sua mentalidade não mudaram. Josué, ele era da geração que saiu do Egito, mas ele veio muito pequenininho, ele já não tinha mais mentalidade escrava. Mas aqueles 10 espias, eles disseram: a terra é boa, a promessa é verdadeira, a coisa é grande, está aqui o tamanho do fruto. Mas sabe qual é o problema? E que Deus não nos contou? É que tem gigante lá. Porque o escravo, ele quer chegar na terra prometida, e ele quer encontrar um tapetinho vermelho, porque o escravo receber, ele tem a mentalidade de receber tudo na mãozinha. E Deus fala: não. Você vai ter que derrubar gigantes. Você vai ter que romper barreiras. Tem gente que vai se levantar. Tem coisas que você vai olhar e vai falar: eita, é gigante. Mas cuidado com o que sai da sua boca. Porque olha o que esse povo falou. Eles falaram o seguinte: nós éramos como gafanhotos
diante deles. Então, não somente nós nos víamos como gafanhotos, eles também nos via como gafanhotos. Escute bem, uma coisa são as pessoas te verem pequeno, outra coisa é você se ver pequeno diante dessas pessoas. Uma coisa são os problemas, as dificuldades, falar é pequenininho, eu vou passar por cima, porque é apenas um gafanhoto. Outra coisa é você se ver como um gafanhoto, se ver pequeno, porque a mente do escravo, ele se vê pequeno diante das dificuldades. Sabe quem é que vai abrir as portas, queridos? Sabe quem é que vai abrir o mar? É o Senhor. Sabe quem é que vai te colocar dentro da terra prometida? O Senhor. Sabe quem é grande na sua vida? O Senhor. Não importa o tamanho dos gigantes, porque não existe gigante maior do que o Senhor. Mas quando você olha para a sua escravidão, quando você olha para as suas debilidades, então, meu irmão, você jamais vai tomar conta da promessa do Senhor. Deus falou que chega, essa geração precisa perecer no deserto. Deus fez com que uma geração inteira fosse renovada, e só quem tinha mentalidade de livre entrou na terra prometida. Quer a promessa do Senhor na sua vida? Muda a sua mente. Chega de desespero. Aprenda a profetizar. Aprenda a entender que tem momentos que realmente a gente tem que clamar, mas tem momentos que nós temos que marchar. Tem momentos que temos que entender que é por atos proféticos. Tem momentos que Deus quer que a gente marche. Ele vai abrir o mar. Mas se Ele não abrir, essa não é a sua mentalidade, Ele vai abrir. Mas e se Ele não abrir, Ele vai abrir. Ele vai abrir porque Ele disse que vai abrir. Ele vai te socorrer. Ele vai nos socorrer, amém? Ele tem bênção sobre a sua vida. Ele vai te abençoar. E não permita que ninguém te veja como gafanhoto. Mas pastor, mas eles me veem, não tem problema nenhum. Você não deve se ver pequeno.